Fala pessoal, aqui é o professor Marcelo Santiago e hoje eu vou falar um pouco sobre cultura para vocês, mas do ponto de vista de três filósofos muito interessantes, que são Walter Benjamin, Max Horkheimer e Theodor Adorno. Bom, esses três filósofos anunciados no início do vídeo, eles viveram no século XX e eles possuem uma visão muito próximas uma da outra, tendo em vista que todos eles olhavam para a cultura tentando enxergar ela na sua totalidade. O primeiro filósofo que eu gostaria de abordar aqui é o ilustre Walter Benjamin. Ele nasceu em 1892 e faleceu em 1940. Ele nasceu na Alemanha, mas ele era descendente de uma família judia. Sendo judeu, Walter Benjamin teve que fugir do sistema totalitário implantado na Alemanha por Hitler, conhecido nazismo. Walter Benjamin, além de filósofo, também foi sociólogo e literário. A sua grande análise foi sobre as obras de arte. E Walter Benjamin vai dizer que as obras de arte possuem uma certa espécie de aura, um certo espectro aí em volta dela, né? E essa impressão, essa aura que existe nas obras de arte foram colocadas pelos artistas que as produziram. Então ele vai dizer que essa aura, essa certa atmosfera, esse certo espectro que está ligado aí às obras de arte, parece que mantém, de certa forma, uma atmosfera sempre ligada à religiosidade e à aristocracia. Walter Benjamin vai dizer que, em sua visão, é necessário que as obras de arte sejam democratizadas. E para essa democratização acontecer, era necessário quebrar com essa atmosfera religiosa aristocrática. Ou seja, Walter Benjamin vai dizer que a partir do momento em que a humanidade começar a quebrar com essa atmosfera de ligar a obra de arte a somente uma classe social, a ligar a obra de arte a somente a uma questão que é a questão da religiosidade, nós então, consequentemente, atingiríamos uma certa democratização no acesso à cultura, no acesso às obras de arte. E era esse o intuito de Walter Benjamin. Entretanto, ele reconhecia que existia um grande empecilho nessa democratização, que era justamente o capitalismo. Ele percebia que o capitalismo era o grande entrave, a grande barreira para que as obras de arte se tornassem de fato algo com acesso mais democrático. E justamente sobre esses problemas que o capitalismo vai trazer a partir da exploração da obra de arte é que surgem mais dois grandes filósofos, que é Theodor Adorno e Max Horkheimer. Todos os dois também são representantes aí da escola de Frankfurt, lá na Alemanha. Theodor Adorno, que nasceu em 1903 e faleceu em 1969, e Max Horkheimer, que nasceu em 1895 e faleceu em 1973. Os dois juntos fizeram então uma grande análise sobre os impactos do capitalismo sobre a cultura. E nesta obra eles cunharam o famoso termo indústria cultural, afirmando que agora o capitalismo estava explorando a cultura e a cultura então tinha perdido toda a sua originalidade e tinha passado a ser um mero produto de venda, um mero produto a ser explorado e comercializado. Dentro de sua obra Teoria Crítica, eles vão fazer uma análise da obra de arte, dizendo que agora elas se tornam meros produtos culturais. E percebam que quando eles falam produto, eles estão querendo realmente reforçar a noção de que a cultura, a obra de arte, ela se torna um mero produto de consumo e nada mais. Eles seguem afirmando que ela não se democratizou com o capitalismo, assim como queria Walter Benjamin. Pelo contrário, ela se massificou. E por se massificar, ser produzida em grande escala, ela foge agora da sua proposta reflexiva. A obra de arte agora, ela não tem mais o intuito de fazer com quem a admire ou com quem a consuma, que tenha aí uma reflexão para além da sua própria realidade. Agora a obra de arte ela não tem mais esse intuito de fazer as pessoas refletirem sobre suas vidas, refletirem sobre vários conceitos, né? Agora a obra de arte, na verdade, ela somente se torna um produto de consumo, e é justamente por se tornar um objeto de consumo que eles vão dizer que a arte passou a ser uma espécie de arte sem sonho. Ou seja, agora a finalidade da arte é alienar as pessoas,
deixar elas separadas da realidade e fazer com que as pessoas cada vez mais tenham a necessidade de consumir os produtos culturais ou os bens culturais ou a arte, tá certo? Então ela se torna um mero produto de consumo, causando nas pessoas uma certa dependência. E, portanto, nesse processo de causar dependência, nesse processo de fazer com que as pessoas sejam alienadas, a obra de arte perde a sua autenticidade. Ou seja, ela não tem mais a autenticidade do artista que a produziu. Ela não tem mais a finalidade de fazer com que as pessoas sejam provocadas a refletirem sobre a vida delas, sobre o mundo, sobre conceitos, sobre, por exemplo, como beleza, sobre o medo. Não, a obra de arte agora se tornou um mero produto a ser consumido. Eles ainda afirmam que a transformação da cultura em produtos culturais moldam nas pessoas um certo gosto padronizado e instigam nas pessoas o consumo de produtos de baixíssima qualidade. Eles dizem que esses produtos que são gerados, essa cultura que é gerada pela indústria cultural, na verdade o intuito dela é desestimular a sensibilidade, anular as diferenças culturais e padronizar o mundo. E se nós pararmos por alguns instantes e percebermos a realidade, nós vamos ver que esse pensamento tem muito sentido. Tendo em vista que hoje quem é que dita o que vai ser consumido pela sociedade é a indústria. Ela que vai dizer para nós quais são as tendências, o que está em moda, o que não está em moda mais. Ela que vai dizer quais são os produtos musicais que estão estourando no mercado, quais são os melhores. É a indústria cultural que propõe para nós aquilo que nós devemos consumir. Ou seja, ela que molda o padrão de gosto da sociedade. É essa indústria que desestimula a sensibilidade das pessoas e simplesmente o consumo dos produtos que eles produzirem. É essa mesma indústria que anula as diferenças culturais. Não importa se você tem as suas próprias características culturais e um outro grupo tenha outras características. O mais importante é que agora eu imponho sobre os dois grupos um tipo de mercadoria, um tipo de bem cultural que eu estou produzindo, que eu acho adequado produzir para a sociedade. E todas as duas têm que consumir esse produto. Ou seja, eu anulei como indústria cultural um produto a ser consumido pela sociedade. Como consequência desse processo, a indústria cultural faz o que com a obra de arte? Faz o que com a cultura? Faz uma banalização da obra de arte e também faz uma descaracterização, ou seja, ela não é mais reflexiva, ela só é agora um produto a ser consumido. E agora ela passa a ser um sinônimo de status social e prestígio político, e também um certo meio de controle cultural sobre a sociedade. Haja vista que a indústria vai controlar a sociedade, culturalmente falando, porque é ela que vai ditar o que será produzido e o que será consumido pela sociedade. E se a gente se perguntasse quais são os efeitos dessa massificação das obras de arte? A gente poderia elencar alguns deles. Primeiro, a obra de arte ela perde a sua expressividade. Ela se torna só um mero objeto para ser reproduzido e repetido. Ou seja, ela não é mais uma expressão do artista. Ela só é uma mera reprodução de máquinas para ganhar muito dinheiro em quantas cópias eu conseguir fazer e conseguir colocar no mercado para vender. Uma outra característica que a obra de arte vai perder é justamente de que ela não será mais fruto de um trabalho de criação, mas sim ela vai ser um fruto de trabalho para consumo. Ou seja, agora o artista ele não para criar algo para justamente se expressar, para ser admirado. Ele não cria justamente porque ele possui uma inspiração ou porque ele quer produzir com aquela obra de arte uma reflexão na sociedade. Não, ele vai criar visando justamente o consumo da sociedade. E o consumo em larga escala. A terceira característica perdida pela obra de arte nesse processo de massificação é justamente a da experimentação do novo. Porque o artista, ao criar algo, ele vai sempre buscar seguir as tendências de consagração da moda. Uma vez que algumas coisas que já foram muito consumidas, algumas coisas que já foram muito consagradas, serão então a fonte de inspiração para que ele crie alguma coisa. Ou seja, ele não vai criar algo novo, mas ele vai criar talvez versões aprimoradas daquilo que já foi consagrado no mundo da moda ou daquilo que já foi consagrado pelo consumo.
excessivo das pessoas. A quarta característica perdida por esse processo é a de durabilidade. As obras de arte não se tornam mais duradouras, elas são efêmeras, são passageiras. Se são objetos de consumo, hoje eu consumo elas, amanhã não quero as consumir, vou consumir um outro produto. Por essa razão, elas não são mais obras de arte duradouras, mas sim passageiras, efêmeras. A quinta característica perdida diz respeito à finalidade da arte. A arte agora ela não tem essa pretensão de me auxiliar no descobrimento da verdade, no alcance da verdade, no desvendamento da realidade. A obra de arte agora ela assume um papel de dissimulação da verdade, falsificadora da realidade, uma vez que a publicidade e a propaganda é que mostram geralmente qual é a finalidade da arte: consumir para hipoteticamente sermos felizes.